Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 24 de junho de 2019. Hoje eu estou aqui com um vídeo diferente, né? E eu fiquei assim, porque eu estou gravando muito vídeo do Paulo Júnior. Eu ainda vou continuar gravando alguns vídeos dele, até Yahushua me permitir, até Yahu permitir, Yahu e Yahushua permitirem, né? Então, e esse vídeo me veio assim no coração, que uma vez, acho que foi minha sobrinha que falou dessa igreja, eu ainda estava presa no sistema, que é a igreja Bola de Neve. E eu falei, igreja Bola de Neve, ela é. Eu falei assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja. E aí eu senti essa, eu falei assim, eu vou ver qual era essa igreja. Eu fui e coloquei, mas não assisti o vídeo, tá? Só procurei assim, enviar uma mensagem aqui pra gente assistir juntos, tá certo? Então, deixa eu virar aqui, que aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Peraí. Vamos lá. Ó. Peraí, vamos embora. Fica certinho aí. Assim tá bom, né? Dá pra ver, beleza. Então, olha só, amados. Esse aqui é Bola de Neve. Aí o título é Não importa como está, importa como vai ficar. Apóstolo Rino. Não sei nem quem é essa pessoa, porque assim eu cliquei aqui assim e vi agora, né? Eu cliquei ontem à noite e deixei aqui para gravar a mensagem, tá? Aí aqui tá a mensagem do apóstolo Rina da Igreja Bola de Neve, tá? Ele foi publicado no dia 30 de agosto de 2017, tá? Então vamos ver aqui, amados, porque o intuito do vídeo, né, dos meus vídeos, é mostrar que todas as igrejas estão no engano, ensinam de maneira errada, tá certo? A escritura. Eles vão contra o que está escrito na escritura. Tá certo? E depois eu ainda vou pegar ainda vídeos ainda da igreja católica também, de padres, tá? Fazendo pregações também, né? Eu vou fazer isso para mostrar que não tem uma que esteja correta, porque Yahushua e Yahu, eles não estão em templos feitos por mãos humanas, eles não habitam nesses lugares e eles também não habitam em nenhuma religião, tá certo? Então vamos aqui começar, tá? Ali estava escrito, nós confiamos em Jesus, né? E assim, vocês vejam que é uma igreja também preta, né? Vocês vejam assim que eles agora estão com essa ideia, essa ideologia de colocar a igreja assim num visual preto. É muito esquisito, amados, porque realmente é um lugar de trevas, né? Caminho. Igreja Bola de Neve. Aí é que ele botou, em Jesus nós confiamos, ele tá botando tudo em inglês, né? Aí depois ele botou way, que é caminho, mas qual é o caminho que ele vai falar? É o caminho que é Yahushua, que é a porta estreita? Ou é o caminho larga, que é a porta da Igreja Bola de Neve? Worship é adorar. Tá certo? Mas adorar onde, amados? Porque a escritura é bem clara. Yahushua disse, adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Não mais nos montes, nem nos templos. Ou seja, nem em Jerusalém. Quando bota Jerusalém, está falando também em templos. Mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Mas aqui está adorar, worship. Adorar. Mas adorar aonde? Eles não vão falar que é para adorar espírito em verdade, que nós somos o templo, mas é para adorar na igreja Bola de Neve. Vamos continuar. Salmo 40, verso 1, o rei Davi diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos repetir isso em voz alta. Esperei com paciência pelo Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, é certo. Então vamos ver aqui o que Davi fala nos Salmos, porque pelo que eu estou vendo aqui, até esse Rina, que se denomina apóstolo, até ele também tem mania de pregar versículos isolados, né? Eles não pegam assim a escritura e prega assim, fala assim, lê o capítulo todo. Ou quando lê, eles leiam de maneira desfocada, de maneira que assim, que tire o foco realmente do que está escrito na escritura, né? E eu assim, quando falo do Salmo de Davi, eu prefiro ler o Salmo todo. Por quê, amados? Porque Davi ele foi enganado por Terrom, né? Terrom enganou Davi, como enganou Salomão, como enganou o Moisés. Moisés foi enganado pelo Terrom, que ele se passava por Iarro, tá certo? Então, eu prefiro ler o que realmente Davi ele está falando, para ver qual Deus que ele está falando, porque eu acredito que Davi ele até falava assim, com o coração para Iarro, mas ao mesmo tempo, como ele estava enganado, ele estava adorando a Terrom. Da mesma forma que tem muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, né, e que estão realmente buscando a Iarro, querendo Iarro, mas não entra no reino, não entra, né, na porta estreita para adorar o Pai em Espírito em verdade. Por quê? Porque estão enganados, adorando Terrom, né, pensando que é Iarro, tá certo? Então vamos ler aqui o que diz aqui o Salmo de Davi. Eu estou na Bíblia Nova Versão Internacional. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste. Aqui Davi está falando de Iarro. Veja, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Veja bem. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Aqui ele está falando, amado, de Yahushua. Porque Yahushua falou isso em Hebreus 10, né? Em Hebreus 10, Yahushua fala isso. Veja, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste meus ouvidos. Quer ver só, vou colocar nessa aqui, Hebreus 10. Quer dizer, aqui realmente ele está falando por Iarro mesmo. Quer ver só? Em Hebreus 10 ele fala aqui, ó. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Eu sei que ó. Cadê? Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Iarro, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste. Vamos ver mais em cima, porque tá aqui, ó. Vamos ver, aqui, tá aqui, ó. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Viu como bate com o Salmo 40? Olha isso. Aqui, então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Iarro, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui vem para fazer, ó Iarro, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então vocês vejam que aqui realmente o Davi está falando realmente, né, de Iarro e de Yahushua. Aqui ele está falando de Yahushua, olha, porque foi Yahushua que falou isso. Tá certo? Então vamos lá.
Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Então ele disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Veja, ele está falando de Yahushua. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Yahweh. Na tua lei está no fundo, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios, não oculto do coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia. Ou seja, não me negues a tua compaixão, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. Já não consigo ver, mas numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que proclamam tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Veja, aqui ele está falando de Yarro, mas ao mesmo tempo ele quer vingança. Por quê? Porque como Terron, ele se fez passar por Yarro, e Davi era uma pessoa muito assim, tipo, vingativa. Davi era uma pessoa totalmente violenta. Vocês vejam que o salmo dele, ele vivia pedindo, né? Põe o cálice na presença dos meus inimigos para que eles assistam de pé a minha vitória. Ou seja, tipo uma coisa assim de soberba, né? Davi tinha isso também. Ele falava muito de Yarro. Ele louvava Yarro como louvava Terron, pensando que era Yarro. Mas ele tinha isso dentro dele. Ele exaltava muito a si mesmo. Entende? É uma coisa assim que, né? E aqui ele está falando, pedindo a Yahweh como se fosse Terron, como se fosse, pedindo a Terron, tipo assim, ele está falando o salmo direcionado a Yahweh, mas ao mesmo tempo ele está falando de vingança. Então vocês vejam que ele também está assim meio tipo, se misturando os pontos dos dois deuses, porque tem salmos que a gente vê que ele fala mesmo de Terron ali na cara lavada, como o Salmo 18, né, que ele até fala como é que é Terron, tá certo? Então a gente vê isso em Davi. Aí aqui ele está falando, sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça e os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Então vocês vejam aqui, ele está falando, sejam humilhados, ou seja, ele está falando de Yarro, mas ao mesmo tempo ele ainda não conhecia realmente Yarro. Ele falou de Yahushua ali, né? Porque ele realmente não pediu sacrifícios e holocaustos, mas Davi, ele deu muito sacrifício e holocausto, inclusive. Tem até uma parte na Bíblia que eu li, que Davi, ele ofereceu os filhos de Saul ao Senhor se ele ganhasse a guerra. Tem uma parte na escritura que fala isso, na Bíblia, que fala isso. Que ele ofereceu. Qual foi o Senhor que ele ofereceu? Foi a Terron, porque Yahweh nunca pediu sacrifício de ninguém. Nem de animais, ele pediu, imagine de pessoas. Entendeu? E ele ofereceu os filhos, ele falou sobre isso, eu vou oferecer os filhos de Saul em holocausto ao Senhor. Então vocês vejam bem, isso aqui é outra mensagem que depois eu vou gravar, tá, amados? Do Paulo Júnior, o crente e o mundo. Então vamos aqui ver o que deixa eu aqui ver se eu aumento mais um pouco, né, pra gente continuar. Vou botar aqui, 91, pronto. Então vamos aqui ver o que o Rina vai falar aqui sobre o Salmo 41. Que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Nós não temos problemas em acreditar em sua disposição para receber as nossas preces. Agora, a ansiedade e a angústia
elas nascem exatamente nesse esperei com paciência. Porque nós somos a geração mais afetada pela tecnologia da história da humanidade. Até muito pouco tempo atrás, 3 séculos antes da Revolução Industrial, a humanidade entendia o que era plantar e o que era colher. E ela sabia que entre o plantar e o colher havia o esperar. Só que a partir daí, gradualmente, nós desaprendemos a virtude da paciência. Nós estamos acelerados hoje como nenhuma outra era. A ideia nossa de desperdício de tempo é absurda, porque nós estamos sob uma cultura de produtividade, de meta, de gerenciamento de tempo. Isso nos leva a querer tudo acontecendo agora, tudo acontecendo no nosso tempo, tudo acontecendo do nosso jeito. E aí, nós oprimimos a nós mesmos quando essas expectativas geradas em Deus não se cumprem na hora em que nós marcamos em nossas agendas. E aí... Bom, mas quais são as expectativas de Deus que ele está falando, né, amados? Porque eles botam tudo pro físico, tá certo? Realmente as coisas estão muito rápidas mesmo, as pessoas querem tudo rápido, há uma ansiedade, eu concordo com ele nesse ponto. Mas agora ele vai levar a mensagem para as expectativas que nós esperamos em Deus. Mas quais são as expectativas que nós esperamos em Deus? Que ele vai falar. Porque a promessa que Yahushua nos prometeu é a vida eterna. Entende? Então, tanto que ele mesmo disse, eu não sou, meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque o reino dele é no espírito. Entende? Não é deste mundo. Então, vamos ver aqui o que o Rina aqui, né? Ele vai falar, eu não conheço esse homem, vamos ver o que ele vai falar sobre as expectativas. Porque ele sempre bota as coisas deste mundo. E a Escritura diz que nós não temos que nos preocupar com as coisas deste mundo. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto, ou seja, estar no espírito. Pensando no espírito, falando no espírito. E não pensando, focando as coisas aqui nessa vida temporal. Porque isso aqui tudo passa. Isso aqui tudo passa, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nessa vida temporal. Então, o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro é a vida eterna. Entende? A vida eterna ou é em Sião, ou é na eternidade com Yahushua, tá certo? Ou é passar a infinidade, né, no abismo. Dependendo da escolha, porque cada um escolhe, né? Cada um vai escolher. Então, segue-se conforme a escolha de cada um nessa vida temporal. Então, aí aqui eu pergunto, qual é a expectativa? Porque a maioria deles não falam as coisas no espírito, eles falam as coisas terrenas tentando colocar para o espírito, para o espiritual. Porque eles desconhecem o que é realmente viver uma vida no espírito. Então vamos ver o que ele vai falar. O fato é que a ansiedade não faz nada por nós, além de diminuir o nosso tempo na Terra. É o ponto em que nós precisamos nos render ao fato de que ele tem os seus meios, ele tem o seu tempo, ele usa relógio. E espernear e me deprimir simplesmente não vai acelerar o processo. Gente, vocês olhem que igreja estranha é essa, olha, tudo escuro. É uma coisa muito estranha isso. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, verso 8. Verso 41 em diante.
Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma única filha de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus recursos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. E vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. É comum, amados, nós potencializarmos problemas a ponto de nós não enxergarmos mais nada além dos nossos problemas. Só que histórias como essa, histórias que falam de realizações de Jesus, de como Jesus curava e de como Jesus transformava as pessoas, elas estão aí para nos inspirar e para renovar nossa fé. E com base nesses testemunhos, eu só posso te declarar algo hoje aqui: não importa como está, importa como vai ficar. Talvez hoje haja dor, haja angústia, haja ansiedade, haja sofrimento, seja sendo difícil esperar, mas não importa, importa o que vem, importa como vai ser. Então, além do sofrimento físico, porque você, mulher, imagine uma hemorragia que já dura 12 anos e que médico nenhum consegue curar. Como se não fosse suficiente o sofrimento físico, 12 anos com fluxo menstrual, ela ainda tinha que lidar com o fato de que cerimonialmente, pela religião, ela era considerada impura. Ela ainda tinha que lidar com esse estigma imputado pela doutrina religiosa. E aí o que uma situação assim, o que um quadro desse faz com as emoções de alguém? Imagine essa mulher, 12 anos, sem ser tocada, sem receber um carinho, sem receber um abraço, nos últimos 12 anos da sua vida sendo rejeitadas. O que uma experiência brutal como essa de rejeição faz com a alma de alguém? Ela viu pessoas que ela amava se afastando, a abandonando. Ela perdeu relacionamentos que a faziam se sentir aceita, aprovada, pertencente a alguém, parte de uma família. E nos primeiros anos, ela deve ter se esforçado bastante, ela deve ter tido bastante otimismo, porque ela investiu em cura, ela tinha esperança de mudança. Ela alimentou essa esperança. Ela queria ficar boa logo, retornar para suas atividades, retomar o convívio com a sociedade. Mas depois de um tempo, e muito... Bom, vocês vejam que ele fala, né, que era a doutrina da religião, ou seja, ele não vai falar assim, de maneira nenhuma, que o que acontece com a pessoa, para a pessoa sair da religião, ou seja, mas não, que ela foi até... Tipo assim, que essa mulher do fluxo de sangue, ela foi rejeitada,
pela religião, porque ela não podia chegar perto de ninguém porque ela era considerada impura. Então vocês vejam que ele fala da religião, mas como uma coisa assim, tipo, correta. Por quê? Porque na verdade a igreja protestante é uma religião também. Então ele não vai falar contra a religião. Ele não vai falar para a pessoa ir para Yahushua e sair da religião. Entende? Isso aí é um ponto. Vamos ver o que ele vai falar mais. Muita expectativa frustrada, coisas começam a morrer dentro dela. E você sabe como isso funciona. A esperança adiada adoece o coração. Coisas começam a morrer dentro dela. Ela começa a se tornar dura. E com o tempo, que alternativas sobraram? Porque nem se alguém quiser me ajudar vai conseguir. Quem que eu tenho? Para que eu consigo pedir ajuda? A quem eu recorro? Porque por mais misericórdia que os outros tenham de mim, eles têm as suas vidas, eles têm as suas famílias, eles têm as suas obrigações. Está doído no meu couro, é minha vida. Ninguém vai entender meu sofrimento, ninguém vai entender minha dor, ninguém vai chorar por mim. Ela chega nessa conclusão. E aí, sem alternativa, ela se conforma com o abandono, com a solidão, com o isolamento. Ela não poderia ter filhos. E no Israel do Antigo Testamento, a mulher que não gerava era considerada amaldiçoada. 1 Samuel 1,15. No Israel do Antigo Testamento, a mulher que não gerava logo dividiria o seu marido com uma concubina. Gênesis 16, 1,3. A doença a tornou estéril. Outra situação real: exclusão, solidão. Ela era tratada de um modo muito similar a um leproso, porque ela também não poderia entrar em repartições públicas. E ela... Sim, perfeito, amados, mas hoje, no dia de hoje, porque eles pegam essa passagem, né, ele pegou até essa passagem, né, da mulher do fluxo do sangue para poder passar para o dia de hoje, o que acontece. Mas o problema é o seguinte: o que aconteceu, né, em Lucas 8, com essa mulher, ela foi a Yahushua. Ela tocou na orla de Yahushua. Entende? Só que ele não vai falar para a pessoa ir para Yahushua. Porque mesmo que ele falar, olha, vão para Yahushua, mas na verdade a pessoa não vai. Por quê? Porque a pessoa vai aqui, ó, ouvir esse homem que não é pastor, que não é apóstolo. Aqui ele está dizendo apóstolo, mas ele não é apóstolo. Porque a escritura é bem clara. Yahushua disse que ele é o pastor. E que todos que vieram antes dele são ladrões, salteadores e que não são pastores. Tá? Então isso é bem claro. Mas o negócio é que ele vai falar o quê? Vai para buscar Jesus, mas busca Jesus aonde? E sendo que Yahushua, o verdadeiro, não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco Pai. Então é um ponto a se pensar nisso. E aí eles pegam essas passagens e botam para o dia de hoje, né? Mas o que aconteceu com a mulher de fluxo de sangue que Yahushua curou é porque ela foi a ele. Entendeu? Esse é o caminho. Ela foi no caminho correto, que é o caminho que é Yahushua. Ela não foi no caminho de um templo físico, de uma igreja evangélica ou católica, não. Ela foi no caminho que é Yahushua. Então essa faz a diferença. Agora o que ele vai falar aqui? Vai para Jesus. Ele vai falar, vai para Jesus. Mas vai para Jesus como? De qual jeito? Depende o jeito que ele vai falar para ir para Jesus. Mas o jeito que ele vai falar com certeza é vindo mais aos cultos, entendeu? E não saindo do templo físico, do engano da religião, para ir para a porta estreita que é Yahushua. Vamos continuar. Ela às vezes tinha que ouvir uma frase imunda, imunda, em alto e bom som. E na época se achava que a doença era consequência de pecados. Então, além de tudo, ela era discriminada. Ah, mas ela está assim porque ela merece. Olha as escolhas que ela fez. Ela está colhendo o que ela plantou. Que peso que é esse? Como é que alguém não entraria em depressão numa situação como essa?
sem esperança, sem visão. 12 anos esperando são suficientes para te roubar a visão, sem expectativa de que haveria um futuro melhor. E nesse quadro não há prazer de se viver, não há razão para se viver, não há vontade de viver. E é por isso que a depressão leva muitas pessoas à morte. É por isso que há pessoas que tiram a sua própria vida. Não há mais sentido, não há mais significado. A depressão faz isso. Isso é verdade, amados. E tem muita gente, até mesmo na igreja evangélica, que estão tirando a sua vida por depressão porque não tem sentido na vida. Por que não tem sentido na vida? Porque não estão no verdadeiro pastor, que é Yahushua. Então isso é muito sério. O que está tendo aí de casos de pastores que estão se matando, de membros que estão se matando, de cantores evangélicos que estão se matando, principalmente pastores. Vocês podem reparar que sempre está acontecendo um caso de suicídio na igreja evangélica. Por quê? Porque Terron, ele quer matar. Então ele vai e bota essa depressão. Eu digo isso, amados, porque quando eu era evangélica, eu era uma pessoa deprimida. Entendeu? Eu era uma pessoa triste, infeliz, me sentia inútil, não me sentia útil para nada, eu me sentia inferior, eu me sentia que eu não era capaz, sabe? Eu me sentia assim. E eu, várias vezes, passou pela minha cabeça de me matar. Eu só não me matei porque realmente Yahushua me guardou, sabe? Mas acontece, por quê? Porque na verdade as pessoas não estão em Yahushua, que é o verdadeiro descanso, mas as pessoas estão no engano da religião, estão adorando um Deus falso, que não preenche, não enche do Espírito da verdade, porque o único que nos enche do Espírito é Yahu, mas Yahu só nos enche do Espírito quando a gente vai à porta que é Yahushua, que é a porta estreita, e Yahushua nos leva ao Pai, tá certo? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele nos leva ao Pai, mais ninguém. Tá? Então, o que acontece? As pessoas vão nessas igrejas, veja bem, isso aqui, ó, trevas. Isso aqui tudo é trevas. Qual o espírito que está aqui? Yahu é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, esse espírito que a pessoa sente ali, e a pessoa fica, ai, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Deus está aqui nesse momento, Jesus está aqui, e aí a pessoa sente aquele arrepio, a pessoa chora, a pessoa grita, a pessoa faz aquelas coisas todas, tudo emoção, tudo da alma, tudo físico. E aí quando a pessoa sai da igreja, o espírito também vai se esvaziando, porque o espírito faz uma visita, ele não mora, porque é o único espírito que mora em nós, é o espírito da verdade, que é o espírito de Yahu, tá? Que habita em nós, e ele não se esvazia. Quando a gente vai para o Pai, que Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, a gente não precisa mais ficar buscando o Espírito, porque o Espírito habita em nós. O que a gente precisa buscar é o conhecimento, tá? É o conhecimento, e quanto mais a gente busca o conhecimento, o Espírito vai mostrando mais. Quem busca mais, o Espírito mostra mais. E Yahushua vai dando mais conhecimento. Quem busca menos, Yahushua vai dando menos conhecimento. Quem não busca, Yahushua não vai dar. Agora, buscar o Espírito, buscar a Yahu, isso não precisa mais. Por quê? Porque Yahu já mora em nós, então a gente não precisa buscar o que a gente já tem. Então a gente não precisa buscar o que a gente já tem. Tá certo? O Espírito mora em nós, o que a gente precisa buscar é mais conhecimento nele. É diferente. Mas aqui vocês vejam que as pessoas estão realmente deprimidas, e isso eu digo por mim, amados, porque eu no sistema evangélico eu era deprimida, eu vivia em depressão, eu vivia em constante depressão. Quando eu saí da porta larga, que é a porta da religião, e eu fui para Yahushua, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ele está falando muito aqui de rejeição, mas a igreja evangélica, quando a gente sai, as pessoas se afastam. As pessoas se afastam. Muitos se afastaram. Muitos. Muitos não me procuram mais, tá? Onde eu ia. A minha família fala comigo, mas fala assim, mas eu não posso falar em Yahushua, se eu falar de Yahushua, acabou. Tá? Eu tenho uma prima minha que ela vivia ligando para mim. Quando eu falei para ela de Yahushua, até quando eu ligo para ela, quando é aniversário da filha dela, eu tento ligar, ela não atende. Aí eu dou os parabéns pelo WhatsApp, ela só bota obrigada.
e acabou. Então vocês vejam que ele fala muito em rejeição e tal, aquela coisa, mas a própria religião ensina a pessoa a excluir as outras. Ou seja, se uma pessoa sai da igreja, a pessoa é desviada. Então, se a pessoa é desviada, então, olha, você não fala com fulano não, porque fulano está desviado, tá? Então, deixa o fulano para lá, para não contaminar a sua fé. Entende? E na verdade não foi isso que a Ruth ensinou. Né? Então, que amor é esse que eles falam? Aqui ele está falando de solidão. Mas é isso aí. É isso que a religião faz. Exclui as pessoas. Exclui. E sendo que a Ruth não exclui, pelo contrário. Então vocês vejam a diferença. Vamos continuar. Não há alegria, não há sorriso, a alma adoece, não há disposição. Por mais que se tente reagir, a sensação é que se luta com areia movediça, é que se luta... Amado, a alma adoece. Só que você tem que entender, porque o sistema evangélico não entende, que nós somos a alma. A alma que pecar, essa morrerá, ou seja, nós somos a alma. Só que eles falam, a minha alma, entendeu? Não, nós somos a alma. E eles não conseguem entender por que as pessoas vivem depressão nesses tempos. Primeiro porque estão adorando Deus falso, pensando que é o verdadeiro. Não estão sendo cheios do Espírito, porque estão sendo cheios da alma, e a alma esvazia, na emoção, tá certo? Que não é no entendimento do Espírito. E outra, amados, as pessoas vivem depressão porque elas próprias não se conhecem. Não conhecem o pai, não conhecem o filho. Por quê? Porque qual é o nome do pai aqui na igreja? Do Templo de Pedra? Qual é o nome dele? O nome dele é Senhor. O nome dele é Deus. O nome dele é Jeová. O nome dele é Elohim. Jeová é o nome de Terrom, não é nome de Yahweh. Então vocês vejam, as pessoas falam Deus, Deus te abençoe, mas qual Deus? Tem tantos deuses aí. Tem Deus Dionísio, Deus Hércules, Deus Shiva. Tem tantos deuses, Deus Buda. Entende? Então primeiro as pessoas não conhecem a Yahweh. E o próprio Yahusha disse isso para a mulher samaritana. Vós adorais o que não conhece. E é isso que acontece nos templos de pedra, amados. As pessoas adoram aqueles que eles não conhecem. Adoram um pai e um filho que eles não conhecem. Porque primeiro, Jesus não é o nome do Salvador. O nome verdadeiro do Salvador é Yahushua. Então, como que o Salvador vai se apresentar se a pessoa está dentro de um templo físico onde ele não habita? E ainda mais eles chamam um Jesus que não é o Salvador, um outro nome. É a mesma coisa. Se alguém, meu nome é Elisete, se alguém me chama de Maria, ô Maria, eu vou atender? Não vou. Por que eu não vou atender? Porque não é meu nome é Elisete, não é Maria. Entende? Então, é isso que acontece. E aí as pessoas estão cheias do falso Deus, que é na alma e não no entendimento. E por isso as pessoas não conhecerem Yahweh e não conhecerem Yahushua, porque Yahweh é amor. As pessoas também não se conhecem, porque as pessoas não sabem que elas são a alma. Não sabem. Porque o que eu aprendi no sistema evangélico é que nós temos corpo, alma e espírito. Tá? E que o corpo habita a alma e o espírito, quando a gente morre, o espírito vai para Deus. E realmente isso aí é verdade, espírito, porque o espírito é o sopro da vida que Yahweh nos dá. Então esse sopro da vida que é o espírito volta para Yahweh. A alma segue o caminho, mas o corpo se desfaz, tá? Beleza. Mas o que é a alma? Eles não falam que nós somos a alma. O que eles falam da alma é que a alma é emoção. A alma é ódio, amor, tristeza, depressão. Tudo que é emoção é alma. Eles não falam que a alma somos nós. E que nós, almas, temos esses sentimentos. Somos dotados de sentimentos. Isso eles não falam. Entende? Então essa é a diferença. As pessoas, por não se conhecerem, não saberem que ela é a alma, e não conhecer o pai ou o filho, tá? Com os nomes deles, não sair do engano da religião e ir para a porta estreita, que é Yahushua, as pessoas não se amam. E por as pessoas não se amarem, não entenderem quem elas são, as pessoas adoecem.
e ficam em depressão. Por quê? Porque não tem incentivo na vida, porque não se conhecem. E quando a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua, e eles nos levam ao Pai, o Pai, ele se revela a nós, ele é amor. E aí, quando a gente conhece ele, que o Espírito dele habita em nós, ele nos ensina a nos amar. E nós aprendemos a amar com o amor que o Pai nos dá. Então, a depressão acaba, amados, eu falo para vocês, hoje eu sou rejeitada, muito rejeitada. Mas eu não tenho depressão mais, e a Yahushua, ele me curou da depressão. Por quê? Porque hoje eu me amo, eu aprendi a me amar. E eu amo ao próximo como a mim mesmo, que foi o que ele ensinou. Então é por isso que as pessoas hoje vivem muitos em depressão e se matam. Por quê? Porque não sabem quem são, não sabem o incentivo, não sabem o objetivo da vida aqui, não sabe de nada. Então as pessoas ficam aí aprendendo um monte de coisa direto, ficam ouvindo, eles falando da Bíblia, e aí eles vão e falam uma passagem da Bíblia antiga, e aí eles vão e passam para o dia de hoje. Mas qual é o incentivo que isso tem? Porque eles passam para o físico, eles botam uma coisa do passado e bota para os dias de hoje no físico, tá? E coloca como se fosse espiritual, mas isso está alimentando a alma e não o espírito, e é isso que acontece. E aí as pessoas não se conhecem, e por não se conhecerem, porque nós somos a imagem e semelhança de Yahu e de Yahushua, e as pessoas não conhecerem, né, que nós somos essa imagem dele, nós temos a essência do Pai e do Filho, porque o Pai é Espírito e o Espírito dele habita em nós, naquele que crê que é o templo, e o Filho é a alma, e nós somos alma. E por as pessoas não se conhecerem a esse ponto, as pessoas não se amam. E por não se amar, as pessoas ficam em depressão nesses lugares e acabam se matando. Esse é o problema. Vamos continuar. Para sair de areia movediça. Hoje, amados, depressão é a doença do século, mas ela pode ser tratada. Pelas informações sobre depressão, pelo avanço dos estudos da medicina, uma pessoa terá nesse século todo o suporte e toda a paciência necessária dos próximos, dos familiares, para sua recuperação. Mas e no primeiro século? Sim, amado, a depressão pode ser tratada? Pode. A depressão pode ser curada? Pode. Mas só quem cura a depressão é Yahushua. Não tem outra, amado. Porque por mais que a pessoa tome, eu tomei remédios, amados, antidepressiva, até na veia. Na veia. Eu ia no hospital e a médica falava assim, você está com depressão. E eles me davam remédio antidepressivo. Tá? De 2 em 2 dias eu tomava remédio antidepressivo. Eu tive uma depressão tão profunda que nem água parava no meu estômago. Eu morava na casa dos meus pais e eu era casada nessa época, né, com meu primeiro marido, sofria muito com ele, tá? Eu não tenho nada contra ele, né? Mas foi um fato que aconteceu na minha vida. Eu me separei dele, meu filho tinha 6 anos quando eu me separei. E eu tinha uma depressão tão profunda que eu morava assim num quartinho que meus pais me cederam, tá? Na casa dele, no segundo andar, né? E esse quartinho era um quarto que tinha um banheiro. Pro banheiro, da cama pro banheiro, dava assim uns 6 passos mais ou menos. Eu não aguentava ir sozinha pro banheiro. Eu não aguentava. Eu não aguentava pentear o cabelo, não tinha vontade de nada, só tinha vontade de ficar na solidão, na escuridão, sem uma luz, sem nada, sem uma televisão, sem nada, de depressão que eu tinha vontade mesmo de morrer. E quando eu ouvia alguém falando assim, dando uma notícia de uma morte, falando, fulano morreu, eu sentia inveja da pessoa, falava, por que não fui eu, por que eu não morri, eu queria tanto ter morrido. Eu me via no caixão, amados, e via eu sendo enterrada, o desejo que eu tinha de morrer era imenso. Era imenso. E quando eu saí do engano da religião e fui para Yahushua, acabou. Acabou essa depressão. Não tem mais depressão. Acabou. Eu não sinto mais tristeza da vida. Não, pelo contrário, eu sinto muita alegria. Sabe? Muita alegria mesmo em Yahushua. É uma alegria que ele nos dá que ninguém tira. Então essa é a diferença. Ela não tinha contato com ninguém.
E ninguém estava disposto a se tornar imundo por causa dela. Só que ela demonstra fé, porque às vezes o que te resta é a fé. E o que a fé fez por ela? Primeiro, deu a essa mulher poder de reação e iniciativa. Escolhe alguém do seu lado de novo aí, cheiroso dessa vez. E diz assim: não há nada mais ilógico do que esperar mudanças sem se posicionar e sem dar os passos que Deus te pede para dar. Ela ouviu da fama de Jesus, ela ouviu falar que Jesus estava na cidade. E a fé dessa mulher leva à ação, ela vai ao encontro de Jesus. E esse é o... Show! Ela vai ao encontro de Yahushua. Foi isso que aconteceu. E ela foi transformada e curada. E não só curada do fluxo de sangue, mas curada no seu interior. A alma que é ela foi curada da depressão, porque ela foi a Yahushua. Ela não foi a um templo físico. Ela não foi a uma religião. Ela não foi ouvir um líder religioso, mas ela foi a Yahushua. Tá certo? O negócio é esse. Ela foi a Yahushua. Aí aqui ele tá dizendo que ela foi a Jesus. Beleza, Yahushua, porque ele fala Jesus. Mas o que ele vai falar aqui? Para ir a Jesus. Mas para ir a Jesus aonde? Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanos. Nós temos que ir a Yahushua no entendimento. É na fé. É crer que ele é a porta estreita. Então, vamos sair da religião, que é a porta larga, que é o físico, que é a religião, e ir para a porta estreita no entendimento, que é Yahushua. E são poucos que entram por essa porta. Ele mesmo disse. São poucos que entram. Por quê? Porque a porta, ele é a única porta estreita, não tem outra. Ele não é uma das portas. Aqui a porta larga, são várias portas. Tem aqui, ó, essa aqui é a porta bola de neve. Né? Tem a porta universal, tem a porta batista, tem a porta metodista, tem a porta nova vida, tem a porta católica, né? Tem a porta espírita, tem a porta de macumba, tem a porta do candomblé, tem a porta do budismo, tem a porta do islã, tem a porta de várias portas, e que faz parte da porta larga. Mas Yahushua, ele não é uma das portas, ele é a porta estreita. E para ir para Yahushua tem que sair da porta larga. Então foi isso que essa mulher fez. Ela foi para Yahushua. Ela não foi para uma religião. Vamos continuar. Um dos motivos dela ter sido curada, ela tomou posição. Porque fé não é uma experiência estática. A fé exige movimento, a fé exige ação. E aí essa convicção faz com que ela não se importe com mais ninguém. Porque seria difícil para ela ter que enfrentar uma multidão para alcançar Jesus, ou não? Ela tinha algumas preocupações. Como é que eu estou com um fluxo de sangue, e eu vou andar no meio das pessoas sangrando? Ela não se preocupa com esse constrangimento. Ela se foca em Jesus. Ela ignora qualquer outro obstáculo que a impeça de encontrar com Ele. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Perfeito, amado. Olhando para Yahushua, indo para Yahushua. Mas a pergunta que eu te faço, ô amado Rina, é: indo para Yahushua como? Qual o caminho que é para ir para Yahushua? Porque na escritura é bem claro. Ele é o caminho. Não é o caminho de uma religião, de uma porta da religião, de uma porta de um templo físico, onde ele não habita. Mas ele é o caminho. Ele é a porta estreita. Então, qual é a proposta que você vai falar? Indo para Yahushua, aonde que você vai falar? É isso que eu quero saber. Porque na escritura, para ir para Yahushua, você tem que sair da porta larga, tem que sair do engano da religião e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Vamos continuar. O autor da carta aos Hebreus está destacando a posição, o posicionamento de Jesus.
ele suportou, ele desprezou a afronta, porque ele tinha foco. Amém? Sim, amado, ele desprezou a afronta porque ele tinha foco. Qual foi o foco que Yahushua tinha, que ele morreu no madeiro? O foco dele foi nos dar a vida eterna, que ele prometeu, ele cumpriu, ele vai nos dar a vida eterna. Ele cumpriu morrendo por nós, tá certo? Levando toda a sua culpa, todo o nosso pecado, inclusive o pecado da religião, estava sobre ele no madeiro, tá certo? E ele também teve o foco de nos dar a liberdade nele, de andar no entendimento nele, sendo livre da escravidão da religião. Esse foi o foco de Yahushua. Agora, qual é o foco que você vai falar aí de Jesus? Qual é o foco? Porque para você, ó amado irmão, Rina, né? O foco de Jesus foi ele ter morrido na cruz, porque você fala que ele morreu na cruz, sendo que Yahushua morreu no madeiro, por isso que eu falo que o Jesus é um e Yahushua é outro. Então o foco é o que? Ele morreu na cruz, para quê? Para a pessoa ir agora no templo físico, ouvir um líder religioso e estar botando tudo físico no lugar do espiritual. Esse foi o foco de Jesus aí, porque o foco de Yahushua foi outro. O foco de Yahushua foi obedecer ao Pai, e ele foi fiel, ele foi obediente até a morte, e morte no madeiro, e ele se fez maldito por nós. Por quê? Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, tá certo? E para poder nos dar a vida eterna, tá certo? E para poder também nos dar a liberdade, porque em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes aonde? Na liberdade que ele nos deu, que ele nos libertou. Não voltemos novamente ao jugo da escravidão, ou seja, não voltamos novamente ao jugo da religião. Então, esse é o ponto. Agora, qual é o foco de Jesus aí que você está falando? Porque o foco de Yahushua foi obediente ao Pai, ele obedeceu, e o foco dele foi nos dar a vida eterna, que ele vai nos dar a vida eterna, tá certo? Aquele que crê, aquele que estiver nele verdadeiramente e que estiver andando no Espírito vai dar a vida eterna. E o foco dele também foi nessa vida temporal nós sermos livres da escravidão da religião. Tá certo? Então vamos continuar aqui, amados, para saber qual é o foco de Jesus aqui que ele está falando. O que vai te manter de pé no dia ruim? O que vai fazer com que você não desabe no dia da má notícia? Elas vão acontecer, não é se, é quando. O que me mantém feliz, disposto, com espírito alegre, pronto para enfrentar o problema, pronto para enfrentar a guerra, pronto para buscar uma solução, é minha fé, é meu foco. Eu olho para Jesus. Se eu for receber qualquer outra influência de pessoas que não têm a Jesus, não têm o Espírito Santo, que não vão saber me dizer nada que tenha a ver com a palavra, eu vou desabar. Veja bem, amados, eu olho para Jesus, mas eu olho para Jesus aonde? Porque quando a gente anda no entendimento do Espírito, a gente anda em Yahushua. Porque o Pai e o Filho, eles estão juntos, eles são um no entendimento. E nós, quando andamos no Espírito, nós somos um no entendimento do Pai e do Filho. Tá certo? Agora a pergunta é essa. Olha para Jesus aonde? Porque muitas vezes, amados, no sistema religioso, as pessoas falam assim: não importa como está a igreja, o que importa é que nós temos que olhar para Jesus. Ou seja, vamos para a igreja, vamos olhar para Jesus. Mas olhar para Jesus aonde? Em qual igreja nós vamos olhar para Jesus? E sendo que na Escritura diz que nós temos que andar no Espírito. Nós temos que andar no Espírito, no entendimento. Então é diferente isso. Olhe para Jesus. O que a fé faz por ela? A fé se faz na vida dela maior do que os medos. Sim, amado, até porque quando a gente vai para Yahushua e ele nos leva ao Pai, a Escritura diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo ele traz castigo, tá certo? Então, Yahu, ele é amor, e esse amor que é o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, ele tira todo medo, então a pessoa não tem mais medo, e por a pessoa não ter mais medo e se conhecer, porque Yahu, ele se mostra para nós, ele se revela, ele se apresenta, e ele é amor, e ele nos mostra
nos amando, Ele nos ensina a nos amar através do Espírito, então todo o medo vai embora, né? E toda a depressão vai embora. Não tem mais porque a pessoa vive em depressão nessa vida temporal, por quê? Porque nós também temos um foco. Qual é o nosso foco? Nosso foco é Sião. Nosso foco é a vida eterna. E a nossa alegria ninguém tira. Ninguém tira, por quê? Porque essa alegria que Yahweh nos dá é a nossa força. E essa alegria ninguém pode tirar, porque Ele nos deu. E o Espírito que habita em nós, ninguém pode tirar de nós. Porque quando nós andamos no Espírito, nós vivemos cheios do Espírito. Tá certo? Vamos continuar, amados. Ela considerou em seu coração um dia que bastava tocar nas vestes de Jesus que ela seria curada. Agora, como é que eu vou me aproximar de Jesus se tem uma multidão ao redor dele e eu não posso tocar em ninguém? O que a multidão vai fazer se a multidão descobrir que eu sou uma mulher imunda e que eu estou saindo no meio do povo e que deliberadamente eu estou tocando em todo mundo, estou esbarrando em todos? E se eu for reconhecida? Estimam que a multidão era de quase 30 mil pessoas. Entre 30 mil, ela tinha conhecidos, alguém poderia notá-la. E se isso acontecesse, ela seria apedrejada até a morte. E agora? Se eu só tocar no manto dele, eu vou ficar sã. Mas e se der errado? E se eu for pega? E se eu não for curada? E se me apedrejarem? Você vai ter que escolher no que você acredita. A primeira batalha é na sua mente. Por que você sempre sai do ponto de partida negativo? Sempre e se não der? O que Deus quer é que você comece agora a conceber o seu poder, porque é muito mais provável quando você tem fé que as coisas aconteçam do que as coisas não aconteçam. Quando há fé, as chances de cura, de transformação, de restauração são reais, são palpáveis. Bom, amados, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? E vou dar continuidade, tá? No próximo vídeo. Mas realmente, até que ele tá falando coisas assim interessantes, né? Mas o problema dele olha para Jesus, beleza. Mas olha para Jesus aonde? Porque a Escritura diz que nós temos que ir a Yahushua e olhar com a visão no Espírito. Não é olhar com a visão física, mas olhar para Jesus no sistema evangélico é você ir a um templo físico, é você cumprir atos religiosos e só olhar para Jesus. E sendo que na Escritura, no entendimento, o olhar para Yahushua é você sair da escravidão da religião, que é o físico, e ir para o Espírito, e crer e ir nele, no entendimento. Tá certo? Então, é isso. E quando a gente olha para Yahushua, a gente vê a porta estreita e a gente vai nela, e a gente entra nela, como o próprio Yahushua disse em João 10, né? Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, salvar-se-á e sairá e encontrará alimentos. Entende? Então, vocês vejam, a pessoa olha a porta que é Yahushua no entendimento. A pessoa entra na porta. A pessoa entrou, ela se salva. E ela vai sair da onde? Da porta larga. Porque Yahushua, ele está do lado de fora, tirando as suas ovelhas para fora. Certo? Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até mais. Fiquem na paz.